Você está tentando dar uma estrutura ao Atlético. A fala do Cuca é: o Atlético tem uma estrutura de time. Mas e basicamente é a estrutura para ilustrar para o torcedor. Mas ainda até não hoje tem essa time. estrutura tem dúvidas, né? Quando o Edivaldo coloca situações de jogadores que podem ou não ficar. Exatamente. Então a dúvida está sobre. Exatamente. Aí, por falar em estrutura, em time, Thiago, você tem alguma novidade a respeito dos nomes que o Atlético rondou, circulou, procurou, consultou, sondou? Arthur, Bruno Henrique. Tem alguma novidade que você possa colocar pra gente? Como está a busca do Atlético aí por reforço? Só uma coisa, Artinho. Você pode falar três coisas. Primeira coisa que eu faria é levar o Cuca numa barbearia que é boa, tá? Tá precisando cortar o cabelo. Tá. Você sabe disso. Mas eu acho que quem tem um pouquinho menos de cabelo assim gosta de deixar crescer. Não, mas precisa cortar esse cabelo aí, viu, Cuca? Mas sobre o Atlético, o que eu tenho de novidade? O Atlético vai tentar intensificar as negociações pelo Júnior Santos. Na verdade, intensificar não, vai tentar abrir conversas pelo Júnior Santos. Por quê? Mas não abriu ainda? Ainda não, porque hoje, além do Atlético, o Palmeiras tem interesse na contratação do jogador. Então, E existe um empresário hoje novo no mercado que está tentando acertar a negociação do Júnior Santos com algum clube. Então, o Atlético é uma possibilidade. O Palmeiras também quer. Eu acho que competir hoje financeiramente com o Palmeiras é difícil. O Palmeiras pagou 18 milhões do Paulinho, ofereceu agora 20 milhões de euros pelo Andréas Pereira, está tentando levar essa negociação a 25, entre 20 fixo, mais 5 de bônus. Então a gente está falando de um clube que hoje está gastando muito no mercado. O Palmeiras pagou 12 milhões de dólares pelo Facundo Torres. Então, nesse momento, o Atlético quer a contratação do Júnior Santos, mas reconhece que a dificuldade desse negócio por causa do interesse do Palmeiras. O Atlético fez a proposta que o Fabrício Romano, jornalista italiano, trouxe, de 10 milhões de euros pela contratação do Arthur, de 26 anos, que tem contrato até junho de 27 com o Zenit. O clube russo, que é o Zenit, pede 15 milhões de euros, que é o que ele pagou em janeiro do ano passado pela contratação do Arthur junto ao Palmeiras. O Atlético não vai chegar a esses 15 milhões de euros, mas está tentando chegar numa composição que possa contratar esse atleta. O Atlético busca esses dois nomes e agora eu estou tentando apurar aqui sobre esse lateral direito, tem muita gente falando, eu não tenho informação ainda, que é o Kelvin do CSKA, mas eu sinceramente não tenho informação ainda. Kelvin sobre foi que jogou no Atlético Paranaense? Paranaense. Eu sinceramente não tenho informação ainda sobre ele, mas estou tentando falar agora com uma boa fonte ligada ao próprio atleta para saber se eu consigo trazer algo sobre a possibilidade de chegada ao Atlético. Mas, sinceramente, eu gosto do nome. É jovem, tem 23 anos, ele chegou acho que a jogar na Seleção Brasileira de base. Então, é um nome que eu admito, eu gosto bastante. Ô, Dola. Dá para imaginar que a negociação com o Kelvin, caso o Atlético realmente esteja tentando, ela vai ser duríssima também, porque o Kelvin é titular absoluto do time do CSKA, é um dos grandes destaques do CSKA na temporada. Ele tem jogado como um ala direita e às vezes até como ala esquerda no time. O time está jogando com 3 zagueiros. O Kelvin já tem 5 participações em gols e, curiosamente, ele tem 3 gols marcados. Das 5 participações, são 3 gols e 2 assistências. Ele foi o melhor em campo em algumas partidas já do campeonato russo. O valor dele, né, ele foi adquirido pelo CSKA por 4 milhões e meio de euros. E nessa fase que ele está, um jogador mais maduro e já sendo um destaque da equipe, é bem possível que o Atlético tenha que desembolsar mais do que isso para contratar. Né? Até o Geves trouxe a informação que conversou com uma pessoa que cobre o CSKA e que esse valor poderia chegar a 10 milhões de euros na pedida do CSKA. Então dá para imaginar que, caso o Atlético realmente queira contratar o Kelvin, vai ser uma negociação duríssima, seria uma ótima contratação, mas valores também que, pelo que a gente tem visto, o Atlético vai acabar considerando meio alto. Valor. Ô Elton, todas essas informações valiosas que o Thiago Fernandes acabou de trazer, mas a fala do Dola dá o tom do quão difícil será essa janela de transferências, em todos os aspectos. É por isso que algo que eu debatia ontem, quando acho que foi ontem mesmo, a gente estava falando a respeito de vender ou não Zaratio e Bataglia. Tá, você vende, você tem um dinheiro em caixa. Só um exemplo, repetindo mais uma vez, Thiago, o Atlético ficou com 12 milhões do Paulinho. Isso, 12.600. Isso.
80 milhões de reais. Olha pra você ver, o Zenit não aceita vamos imaginar como se fosse assim, não é Sim, dessa maneira, sim. tá? Mas vamos imaginar o Atlético pegou os 12 pra resolver essa situação. Já não dá. Não dá. Os 12 que ele tem já não dá pra resolver essa situação no ataque. Porque eles querem 15. Você entendeu? Então, de repente, vamos lá, o E para um Atlético... jogador inferior, né? Isso, o Atlético Paulinho. vende o Paulinho, tá? Vamos fazer um hipotético cenário. O Paulinho já tá mesmo. Vende o Zaratio e vende o Bataglia. Talvez o Atlético consiga trazer 2 de 3 jogadores que ele desfez. E aí é onde a gente entra, Thiago, de que é sempre um mercado difícil, sempre, mas esse, repito, né, na minha visão de fora, não sou especialista, o Thiago tem muito mais capacidade de comentar a respeito disso. Thiago, é o mercado esse ano que um diretor recém-chegado a esse mercado como o do Vitor, os mais experientes estão tendo dificuldades, os mais experientes. Então, para o Vitor, é claro, ele vai precisar talvez aí muito dessa expertise do Cuca com relação ao mercado. Não é o trabalho do Cuca, não é o trabalho do Cuca, mas entende, cara? Está sendo um mercado de transferências pesadíssimo. Em 2011, com o Maluf. Maluf era o diretor de futebol do Atlético. Dos melhores, eu acho o melhor. Eu acho o melhor que eu já vi. vi. Eu também. O Maluf foi o melhor que eu vi. E sujeito maravilhoso, é ótimo de lidar. O Maluf, o Cuca foi o responsável por buscar o Pierre. Tem o vídeo do Cuca lá no sim, Paraná, entrevista falando, Não, Pierre tá e prontinho não pra só isso. ele, o Ronaldinho também. Exato. O Ronaldinho. Não, mas é que o Pierre foi ele, Cuca, quem faz o negócio assim em si. Não, Que liga, fala, quer vir Sim, não, e mas tal. é O do Ronaldinho ele indica, né? O Mas os Ronaldinho ele é amigo pessoal, o Cuca é amigo pessoal do Assis, sim. que os dois jogaram juntos no Grêmio. Então, o Ronaldo, quando dá a briga do Flamengo com o Ronaldinho, o Cuca pega o telefone e fala, ó, o nosso 10 aí, e liga pro Calil. A história é essa. Que a história do Pierre, o Cuca mesmo procura Sim, o Pierre sim. antes do Atlético procurar. Ele dá Então, assim, entrevista eu e acho que entrega, alguns treinadores acabam fazendo isso. Não, ele fala pra eu não torcida, vejo tá fazendo problema, pressão. Mais do que isso, E eu acho que o honestamente, Atlético não vejo problema nenhum. vai Sim. precisar isso por essa questão da experiência. Cara, o mercado tá muito... Aliás, eu teria o Cuca até como um diretor Mas de futebol dentro no disso, futuro. rapidamente, demonstra uma coisa, que o Atlético perdeu muito tempo no final do ano, Demais. buscando treinador. Quase 3 semanas, hein? Então a gente sabe que o mercado está inflacionado, a gente entende a dificuldade não só do Atlético, do Cruzeiro, de outros clubes do futebol brasileiro, mas o Atlético perdeu-se muito tempo tentando contratar o técnico português, o Arthur Jorge, né? Não, o Atlético tentou, outro, foi o Luiz Castro, é outro português, o Arthur foi o do Botafogo. E aí chega o Cuca agora já com o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, o Atlético já tem que ir para os Estados Unidos também, daqui a pouco tem um clássico. Se perder um clássico, todo mundo já sabe, seja de um lado ou de outro. Então o Atlético tinha que ter sido mais ágil, inclusive para fechar o treinador. Porque ele conta com o Cuca agora, com esse mercado inflacionado e com a temporada já começando para todo mundo. Não, e o tanto que assusta, Thiago, quando a gente fala de valores, o Valu lembrou muito bem, você pega. Para você ter o Arthur para brigar com o Zenit, né, nessa negociação, você precisa de 15 milhões de euros. O Paulinho foi vendido para o Atlético, chegou 12,6 milhões de euros. Então já não dá. Como o Edivaldo bem lembrou, o Arthur não tem a mesma qualidade do Paulinho, mas enfim. São posições diferentes. Posições diferentes, mas eu não vejo a qualidade Vamos pensar no setor semelhante. de ataque. Vamos pensar no setor de ataque. Pronto, beleza. Tá, você pega e busca ele. Aí você vai para lateral, você já vai ter que fazer um investimento na casa de 8, 9 ou 10 para pegar e tirar o Kelvin. Então, assim, os valores estão muito altos. O Atlético está querendo fazer uma gestão mais controlada nesse sentido. E aí, dá para fazer isso? Não está tendo jogadores na casa de 2, 3 milhões de dólares. Eles sumiram. Acabou. Nesse momento da janela. O futebol virou. Não é só futebol, tudo virou isso, gente. Sim. A gente vai pagar a gasolina 6,13, 6,20. Mas o futebol Então, assim, tudo tá caro. Se você quer fazer futebol sem dinheiro, para disputar título, esquece. Então não tem como. Para contratar, para fazer um time decente, brigar por título, brigar pelas coisas, vai ter que gastar. Pode ser baixo, igual o Atlético gastou na temporada passada, só que o baixo do Atlético na temporada passada foi 5 milhões de euros no Scarpa, 5 milhões de dólares no Fausto Vera, 30 milhões de reais no Lianco, 7 milhões de reais no Júnior Alonso. 10 milhões no Palácio. 10 milhões Já no não é um Palácio, baixo tão baixo assim, né, Thiago? Aí a gente vai olhando e você fala, peraí, isso é o orçamento baixo? É. O Atlético gastou pra caramba.
pra caramba assim, né? Gastou. Para Cara, quem disse que gastaria pouco. isso. Se isso é gastar pouco, tá ótimo. Sinceramente, eu acho ótimo. Cara, o Atlético compra, paga lá, vamos lá. 25, na época tava 25, hoje o euro explodiu. Mas 30 milhões de reais no Scarpa. Quase 30 milhões de reais no Fausto Vera, 60. 10 milhões de reais no Palácios, 70. 4 milhões e meio no Davidson, 75. 74.500. 7 milhões no Júnior Alonso, 74.500 mais 6, 81. 81.500. Mais, faltou quem aqui? O Lianco, 30 milhões no Lianco. Isso é 120 milhões de reais, gente. 110 milhões de reais. Isso é muita grana. É um valor alto. Realmente. Ô, Tite,